O Brasil vive a expectativa pela entrega do texto definitivo da PEC do estouro. A previsão é que a proposta seja entregue ainda hoje pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Na semana passada, Alckmin entregou ao Congresso o texto preliminar da PEC de transição, que prevê a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos por tempo indeterminado e permite que o governo gaste, em 2023, quase 200 bilhões de reais acima do limite previsto para as despesas. A minuta gerou reações negativas entre alguns segmentos, em especial no setor financeiro. Afinal, quais são as alternativas para substituir a PEC do estouro? A repercussão dessa PEC é o tema do debate CNN de hoje. Para isso, convidamos o deputado federal eleito do Rio de Janeiro pelo PSOL, Chico Alencar, e a deputada federal eleita pelo Amapá, Silvia Waiapi. Desculpa, deputado, espero ter falado o seu sobrenome certinho, do PL. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada, nunca quero ser. Interrompa a senhora, o senhor, temos aqui uma sinalização, quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, sejam os dois muito bem-vindos. A primeira pergunta para a deputada Silva: quais são as alternativas para substituir essa PEC, deputada? Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Na realidade, nós já temos que é uma lei complementar, que é a Lei 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dita que precisa haver o controle dos gastos públicos. Nós já temos 93 bilhões, 93,4 bilhões de recursos livres para serem utilizados pelo governo Lula, Então, na realidade, nós precisamos que muitas das promessas que foram feitas aleatórias, contando com dinheiro público, contando com a tributação maior de empresas, contando com a tributação maior de investidores, isso vai causar um deslize e um impacto muito grande na economia brasileira, o que pode induzir uma fuga de investidores, justamente porque não há nenhum tipo de segurança de que possa ser utilizado esses gastos. Veja bem, é como se fosse uma pedalada fiscal antes sequer de assumir um governo. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando se trata do governo do contribuinte, aquele dinheiro que foi arrecadado por impostos e mantido para a utilização dos gastos públicos. Então, furar esse teto é condenar o país a um desastre econômico. Eu vou repetir a pergunta, então, ao deputado Chico Alencar. Deputado, quais seriam as alternativas para substituir essa PEC? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. A colega deputada Waiapi, também espero ter me referido corretamente à sua origem indígena, que saúdo, acho muito importante ter essa representação no Congresso Nacional. Eu entendo que a macroeconomia não devia ser objeto de Constituição. Toda medida econômica, ela deve transitar no âmbito das políticas públicas ordinárias, costumeiras. Mas, e é bom lembrar, a partir da lei, não está na Constituição, do chamado teto de gastos, que foi uma demasia, porque projetou, inclusive, para futuros governos uma determinada postura. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, um extrateto de 520 bilhões, e se justificou por causa da pandemia. Em 2021, ano passado, 114 bilhões, além do previsto. Já nesse 2022, 155 bilhões. Então, há uma dinâmica que revela que a lei do teto de gastos, ela se choca com a realidade da dinâmica econômica. E a gente tem que sempre fazer a discussão entre gasto social e contenção desse gasto, entre prioridade de abastecer o capital, atrair investimentos, que é necessário, sim, e a gravíssima e mais importante questão desse país, que é a questão social.
Aliás, vem de tempos, né? Em 1930, o Washington Luiz falou que a questão social era um caso de polícia, não é assim? Sim, não. Deputado, eu continuo com o senhor com a segunda pergunta. A equipe do senador Tasso Gereissati afirmou à CNN que o Tucano deve protocolar uma proposta em contraponto à PEC do estouro. Batizada pelo senador de PEC da Sustentabilidade Social, ela prevê a expansão permanente de 80 bilhões do teto de gastos para direcionamento de despesas com programas de transferência de renda, saúde, educação, ciência e cultura. A proposta também mantém o teto de gastos como âncora fiscal. O que o senhor acha dessa alternativa? Eu não sei bem qual é a base. Eu não gosto desse nome. No Brasil hoje, por causa da cultura midiática, tudo tem um apelidinho, né? PEC do estouro. Agora vem o Tasso e traz uma proposta de PEC da sustentabilidade social. É muito mais simpático o nome. Tem que examinar. E, olha, pela minha experiência no Congresso, uma proposta de emenda constitucional, ela é bem debatida, ela abriga todas as visões. Mas eu saúdo, inclusive, esse debate que vai começar agora. Ele é muito importante, mas tem que estar acompanhado de algo fundamental: reforma tributária. Não dá para falar das contas públicas, do gasto do investimento, da contenção, de subsídios que são demasiados no Brasil para os grandes, sem falar numa profunda reforma tributária progressiva que faça justiça tributária nesse país, que é muito desigual. Quem mais tem, menos paga. Quem não tem nada é taxado no preço do feijão, está nas alturas. Então, a gente tem que pensar sempre combinadamente o orçamento, lei orçamentária anual, que é a mais importante da legislação, com o estatuto tributário. Todo governo vem e propõe uma reforma e ela empaca, porque há muitos interesses que querem manter privilégios representados no Congresso. De toda forma, quando se fala de PEC de transição, PEC do estouro, PEC da estabilidade, pelo menos está se falando que vem um novo governo, porque isso é gravíssimo, gente que não aceita o resultado das eleições e está aí pela primeira vez, desde que eu me dou por gente, na transição democrática, fazendo ensaios golpistas. Sim, eu vou dar alguns segundos também para a deputada Silva Iauapi. Vou repetir a pergunta, deputada. A equipe do senador Tasso Gereissati afirmou à CNN que o Tucano deve protocolar uma proposta em contraponto à PEC do estouro. Batizada pelo senador de PEC da Sustentabilidade Social, ela prevê a expansão permanente de 80 bilhões do teto de gastos para direcionamento de despesas com programas de transferência de renda, saúde, educação, ciência e cultura. E a proposta também mantém o teto de gastos como âncora fiscal. O que a senhora acha dessa alternativa? Bom, as leis complementares da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são bem claras, né? Ninguém deve gastar mais do que aquilo que arrecadou. Então, quando se fala em um gasto além, significa em tributar ainda mais, né? Como o nobre deputado falou ainda há pouco, né? Uma reforma tributária significa tributar, significa coletar mais impostos e que vão impactar em efeito cascata justamente no aumento da pobreza. Porque, veja, alguém no momento em que é sobretaxado, ele tem um investimento, ele vai justamente ter que fazer uma aplicabilidade em relação aos seus gastos. Ele vai ter que refazer essa aplicabilidade. Então, vamos supor, a gasolina vai aumentar. Então, o transporte de grãos, por exemplo, também vai onerar o sistema e ele vai ter que retirar esse valor dentro do produto, o que vai ainda mais comprometer o valor da cesta básica. Então, no momento em que nós, por exemplo, vocês programaram 8 ministérios além, significa aumentar os gastos, comprometer o orçamento público com outros 8 ministérios, além daquilo do que já estava previsto. Então, é inadmissível nós termos que aprovar algo que justamente vai impactar no modo de vida da população brasileira, condenando o povo à miséria, justamente, por exemplo, pelo aumento da cesta básica, pelo aumento do combustível. Vocês vão tributar ainda mais a população brasileira. Veja, nós estamos falando de todos os povos, nós não estamos falando do grande empresário, do pequeno empresário, nós estamos falando de
todos os povos que serão tributados e que terão que pagar a sua quota à parte em relação a esses gastos. Então, isso é um escárnio com a vida do trabalhador, Sim. É um escárnio com o governo. Continuo com a senhora, deputada. Para a terceira e última pergunta, peço que coloque as suas considerações finais já nessa resposta. O coordenador de orçamento da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Wellington Dias, disse que se os recursos de programas não forem repostos, o Brasil para no próximo ano. Deputada, como a senhora avalia essa declaração? Bom, isso é uma forma, o Brasil está entrando com 93,4 bilhões, né, de recursos livres, além daquilo que é destinado para os gastos e os gastos do serviço público. Então, o Brasil para por quê? Se durante a pandemia, se durante uma guerra, o Brasil foi o país que mais arrecadou e que mais rápido saiu do vermelho em relação aos outros países. Isso é querer forçar um entendimento para a população de que ela deve ajudar na aprovação de um orçamento, né, de um furo, de um teto, que vai comprometer a própria vida desse trabalhador, né? Nós vemos esse impacto imediato na Bolsa de Valores, né, nos investidores, nos deslizes que estão acontecendo no investimento que temos no nosso país. Então, assim, nós estamos perdendo muito dos nossos investidores por essa fragilidade econômica do qual o novo governo tem imposto ao país e aos outros mercados. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Chico Alencar. Peço que coloque já suas considerações finais também nessa resposta. O coordenador de orçamento da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Wellington Dias, disse que se os programas ou se os recursos de programas não forem repostos, o Brasil para no próximo ano. Deputado Chico, como é que o senhor avalia essa declaração? Como correta. Aliás, me espantou a deputada dizer que o novo governo está fragilizando totalmente o país. O novo governo ainda não assumiu. Tem gente, inclusive, que não quer que ele assuma, o que é uma manifestação antidemocrática abominável. Mas ele está fazendo as considerações numa transição muito difícil. Há muita má vontade do atual governo com os dados da transição. A gente tem visto lá que o trabalho é intenso, mas, por exemplo, garantir recursos que foram retirados, isso, os números são claros, da farmácia popular, que tem a ver com o sofrimento cotidiano da maioria da nossa população. Não pode ser aceito, tem que ser reposto. Um programa habitacional, que o governo agora que encerra seu mandato praticamente não teve. O chamado Casa Verde e Amarela ficou no vazio, sem cor, sem expressão. O Minha Casa Minha Vida, ou que nome tenha, a gente não está discutindo nomes, mas a necessidade da população. E o déficit habitacional é de 8 milhões de moradias. Isso tem que ser enfrentado, não com um toque de mágica, não com ações superficiais e populistas, mas com um programa de política pública. Então, a nossa expectativa é de que os governos, inclusive do Tarcísio em São Paulo, não sei se estão questionando a eleição dele também, porque quem questiona a eleição, o Valdemar, do PL, que conheço muito bem, ele vai fazer uma entrevista agora para falar que tem urna velha e tal. Teve desde o primeiro turno, então vai anular tudo. Isso é inaceitável. Portanto, a esperança, expectativa política social para o Brasil se reerguer. Obrigado, Luciano. Obrigada, deputado. Eu queria, antes de encerrar, perguntar à deputada Silvia se a gente falou certo o seu sobrenome, a senhora em nenhum momento corrigiu a gente, então, por favor. É Uai-Ampi. Uai-Ampi. Falaremos muito esse sobrenome, então por isso eu pergunto. Muito obrigada, deputada. A gente conversou com o deputado. Obrigada, uma boa tarde a todos. A gente conversou com o deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Chico Alencar, pelo PSOL, e a deputada federal eleita pelo Amapá, aprendemos o sobrenome, Silva Uai-Ampi, pelo PL.